Salmo 68, 19, diz assim: Bendito seja o Senhor, que dia após dia carrega os nossos fardos. Deus é a nossa salvação. Tá pesado aí? Qual é o tamanho do fardo que você está jogando nas suas costas? Aqui esse texto está dizendo que dia após dia, Deus carrega o nosso fardo. Você fala, Fernanda, eu já pedi para Deus, já coloquei meus fardos, mas continua pesado. Continua pesado. Eu não fico aliviado. É que a gente faz uma bagunça, gente. A gente pega o passado, o presente, o futuro e quer que Deus resolve como mágica. E Deus vai fazer o que nós não conseguimos fazer. E nós precisamos organizar os nossos pensamentos. Nós precisamos colocar em ordem o que a gente permite entrar na nossa cabeça para vir causar perturbação. E nós, às vezes, temos uma mistura, né? Tem agora o filme Divertidamente 2, tá todo mundo comentando sobre isso. E como é interessante esse desenho, né? Que fala ali a relação de todas as emoções, sentimentos com a vida de uma adolescente. Eu não assisti ainda, só ouvi alguns spoilers, mas eu já assisti o 1 e sei mais ou menos como é. E vira uma bagunça se todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, se todas as nossas emoções começarem a gritar ao mesmo tempo dentro de nós. E somente eu e você é que pode botar ordem nesse caos e dizer para Deus, olha, aqui está o controle, me ajuda que eu não estou dando conta. Porque nós não conseguimos administrar o nosso passado, nos desesperamos no nosso presente e o nosso coração nos sufoca de ansiedade pelo nosso futuro. Porque o que a gente imagina que vem pela frente nos causa medo. E aí vem o pânico, vem a ansiedade. Por que ansiedade? Porque nós temos medo de não conseguir, como não conseguimos no passado, medo de não dar certo, como não deu no passado. E a gente já cria cenários na nossa cabeça que tira a paz de hoje. E esse texto está dizendo, bendito seja o Senhor, porque dia após dia, um dia de cada vez, Ele leva o fardo daquele dia para nós. Quando você não olha para Deus como alguém que tem força suficiente para trazer para você alívio nesse seu caos, você não vai experimentar os milagres de Deus que Ele já tem pronto para liberar para você no seu caos. Então, ninguém vai chegar e vai organizar a sua vida sentimental e emocional. Você é que precisa tomar decisões. Você precisa fazer escolhas. A palavra de Deus diz que, lá em Lamentações 3:21, eu quero trazer a memória. Todo mundo que está aqui nessa live tem um passado. Mas aqui em Lamentações, Jeremias está dizendo, eu quero trazer à memória somente o que me dá esperança. Você não pode trazer para sua memória, para o dia de hoje, o que não tem esperança, o que não teve jeito, o que deu errado. Porque você vai ter o seu fardo leve se você ficar com seus olhos na esperança. Esperança de quê? De que você tem um Deus trabalhando por você. Que tem um Deus fazendo por você. E que você vai olhar para o passado e ver as obras que Deus já fez na sua vida. E o seu coração oferecer como um sacrifício de louvor, uma entrega desse seu dia de hoje. E é o dia de hoje que Deus vai carregar para você. Mas você precisa fazer escolhas, porque senão a sua oração se torna inútil, porque você está cansado, está exausto, porque você deixa de fazer o que você deveria fazer para fazer o que Deus está pronto para fazer por você. E na nossa cabeça, no nosso interior, fica uma luta constante. Você não consegue dormir, você come demais ou come de menos. Porque você olha para sua mão, é tanta luta, é tanta dor que você não consegue administrar. Se você respirar fundo, esse texto está dizendo, o Senhor carrega dia após dia o nosso fardo. Então olha para suas mãos hoje e veja
qual é o fardo que está angustiando, que está sufocando, que está tirando o seu ar de hoje. Qual é o peso que você está nas mãos hoje? Esse peso. Você vai olhar para o passado e trazer à sua memória todas as vezes que pesou e o Senhor te livrou. Todas as vezes que você achou que não ia dar certo e o Senhor foi lá e fez e deu certo. Todas as vezes que tudo que você teve ansiedade e angústia não aconteceu o que você estava com ansiedade e angústia. Não aconteceu nada daquilo que você estava imaginando. Então traga a memória do passado somente as coisas que te dão esperança. Se você teve algum abuso no passado, teve algum trauma na sua infância, se te jogaram num lugar, num poço de vítima que fica difícil de você sair daquele lugar. Eu já estive neste lugar. E eu posso dizer com propriedade para você que quando as coisas ruins e difíceis aconteceram na minha vida, elas não vieram sozinhas, desacompanhadas das coisas boas que Deus me ofereceu naquele tempo. Então eu vou trazer à memória o sustento e o alimento de Deus quando eu estive naquele lugar. Eu não vou trazer à memória os atos e as atitudes que tentaram aprisionar a minha vida, paralisar os meus próximos passos. Eu vou olhar para o meu Senhor, para o meu Deus, que me sustentou, que me manteve viva até o dia de hoje. Esse poder que me liberta, que me salva, está à disposição. E a porta que Deus abrir, ninguém vai fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém mais abre. Então permita que Deus feche as portas das dores do seu passado, para que elas não paralisem seu futuro. Ficar ali no lugar de vítima, curtindo ali memórias e lembranças dolorosas que escravizaram e que acorrentaram você, vai impedir você de enxergar a porta que Deus abriu para você entrar. E quando você entrar nessa porta de descanso que Ele já preparou, Deus vai fechar atrás de você as portas que te machucaram, as portas que te feriram. E quando você olhar para trás, você vai ver as obras e os feitos poderosos de Deus na sua vida, que vem te dar vida e uma vida em abundância. Então, bendito seja o Senhor Deus, que dia após dia leva o nosso fardo. Deus quer levar o seu fardo de hoje. O fardo de ontem, Ele já carregou. Prepare o seu coração para viver coisas novas. O novo que Deus tem para você. Mas para isso você precisa decidir, colocar em ordem as suas emoções. No passado, você vai olhar para trazer, pedir a Deus para trazer a esperança. E o futuro, você não tem que andar preocupado com o futuro. Porque o futuro não existe. O futuro vai existir a partir do momento das suas decisões de hoje. O que você decidir hoje que é o futuro. O futuro é hoje. Então, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus pelas vossas petições, súplicas e petições e com atitudes de graça. O que é atitudes de graça? Já conversamos sobre isso. Seu coração está ansioso, está trazendo um sofrimento para você muito grande. Por que ele está ansioso? Porque quando você pensa no futuro, você traz um sofrimento para você. Você concorda comigo que o sofrimento que você está pensando que vai vir para você, ele não existe? Está sendo criado por você hoje algo que não existe ainda. Então a ansiedade, ela esmaga o nosso coração, esmaga o nosso presente, rouba muito do que Deus, de enxergarmos o que Deus está fazendo. Porque medo. E se? E se eu fizer isso e não acontecer isso? E se acontecer isso? E se? Isso são possibilidades. As possibilidades, elas não têm corpo, não têm vida. As possibilidades não existem, elas não estão prontas. Então, olha para o dia de hoje e saiba que você tem um Deus que vai carregar o seu fardo de hoje. Respira fundo e coloca nas mãos de Deus o seu fardo de hoje. Qual é o seu fardo de hoje? Ah, porque fizeram isso? Não, isso passou. E quando fizeram, naquele tempo, Deus derramou porção que te sustentou e te trouxe até o dia de hoje.
Então é nessa porção que você vai fixar o seu olhar. E quanto à ansiedade, quanto ao futuro, você vai entregar a Deus e vai pedir para Ele: Senhor, aqui eu tenho medo, porque eu vivo pensando, e se não der certo? E se eu fizer? E se acontecer? Isso não existe ainda. Então é o dia de hoje. Você tem que entregar o dia de hoje, a sua angústia de hoje, do que está acontecendo com você hoje. E Deus vai trabalhar no que você tem hoje para aliviar a sua carga, para tornar o seu caminho mais leve. Para quê? Para que as pessoas que não conhecem o Deus que você conhece possam conhecer através das suas obras. Que as pessoas estão querendo pregar Deus com palavras. Isso é até muito bonito, mas o que convence é o exemplo arrasta, não é? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. São as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas reações é que vai trazer o convencimento para as pessoas de quem realmente Deus é. Enquanto Deus trabalha carregando o fardo do nosso dia, nós vamos fazer com que a nossa luz, com que a luz de Jesus brilhe na nossa vida e as pessoas olhem nas nossas atitudes e reações quem Deus é e glorifiquem o Pai que está nos céus. Sabe, lá em João 10, 37, 38, Jesus estava falando assim: se eu não realizo as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. O problema é que Deus está em nós. Deus não nos abandona. O amor dele não nos deixa, mas nós não estamos nele. Jesus falou assim: olha, se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, se vocês não querem acreditar no que eu falo, acredita nas minhas reações quando vem o dia mal. Olha como eu reajo. Acredita nas minhas atitudes, de como eu trato o outro, como é que eu faço as coisas. Vocês vão ver as obras de Deus em tudo que eu faço. Então vocês não precisam prestar atenção no que eu estou falando. Vocês não precisam acreditar no que eu estou falando. Quando eu falo sobre o reino dos céus, vocês olham para o que eu faço, para as minhas obras, para as minhas atitudes. Quem anda comigo de perto, quem caminha comigo de perto, quem é mais aqui, caminha comigo de perto aqui, pelo menos que eu vi aqui rapidinho, a Lurdinha, a Janete me conhece bem. Não adianta que nas lives todo dia eu vim aqui e ficar falando o que Deus é, o que Deus faz, sendo quando vem o dia mal, as minhas obras, as minhas atitudes não tem nada a ver com o que eu falo aqui. Então eu preciso viver as minhas atitudes têm que mostrar quem Deus é. E Deus é tão incrível, tão maravilhoso, que carrega meu fardo todo dia. Então o que eu não posso? O que eu tenho que prestar atenção de entender? As pessoas podem não crer nas coisas que eu falo, mas no fruto que a minha vida dá, as pessoas prestam atenção. Então Jesus estava dizendo em João 10, 37, 38, vocês podem não acreditar naquilo que eu estou falando. Mas quando vocês olham como eu reajo às coisas, como eu faço as coisas, as minhas atitudes do dia a dia, elas revelam que Deus está em mim e que eu também estou nele. Sabe, e Mateus 5,16 fala: brilhe, assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Porque quando as pessoas conseguem ver a glória de Deus na sua vida, e essa glória, ela bate na vida delas, elas sentem um conforto, um consolo, um abraço tão forte na dor que elas estão passando, que elas não podem entender e nem medir, mas ela sabe que foi porque você chegou naquele lugar. Foi porque você estava ali perto. Elas puderam sentir a presença de Deus. E a presença de Deus arranca do nosso peito a angústia, a ansiedade, o medo. Sabe, lá em Colossenses 4,16, Paulo deu orientações para a igreja de Colossos e falou: olha, essa carta abençoou vocês. Vocês precisam ler em Laodiceia, para que eles também sejam edificados, para que eles também sejam abençoados. Então é necessário de que nós estejamos prontos
para que Deus leve a nossa carga todos os dias. É necessário que, como Jesus falou, vocês vão ver através das minhas reações e atitudes que Deus está em mim. Mas também vão ver que eu estou nele, que eu estou nele. Hebreus 13:5 fala: por meio de Jesus Cristo, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, o que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Alguém que consegue organizar as suas escolhas na direção do que Deus quer que você escolha, que é descanso do passado, descanso do futuro e uma atitude de fé no presente. Você não é uma pessoa que fica confessando problemas, confessando vitimismo, confessando... Você vai confessar Jesus. Você vai declarar Jesus, porque você vai ver Jesus em todas as coisas, te libertando, te cuidando, te trazendo leve o seu caminho. Então, o seu louvor, ele é fruto dos lábios que confessam Jesus, que confessam o nome de Jesus. Tem um hino bem antigo, tem algumas pessoas aí que é dessa época, tem um hino bem antigo que ele fala assim: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, ainda que cadeias venham me prender, ainda que tormento, ainda que fique difícil, meus lábios sempre louvarão, para sempre eu hei de te louvar. Minha cabeça é ruim para lembrar de letra, mas é mais ou menos assim. Que vão vir cadeias, vão vir prisões, vem laços para sua mente, para aprisionar seu coração, sua alma, sufocar, tirar sua alegria, tirar sua paz, tirar seu sono. Mas quando os seus lábios têm o fruto de louvor a Deus, de entender que Ele é o Deus que torna leve o seu caminho, por meio de Jesus Cristo. A cruz do Calvário, ela não tem só um objetivo na vida. A cruz do Calvário é todo o amor de Deus derramado nos nossos corações para te resgatar. E o sangue derramado na cruz do Calvário é poderoso para dar vida para você todos os dias. Para dar alegria para você todos os dias. Para tornar leve o seu caminho todos os dias. Então, que o fruto dos seus lábios, o que sai da sua boca, sejam confissões de que Jesus é quem faz e quem pode fazer leve o seu caminho. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, olhe para o Senhor hoje e decida, faça as escolhas que você precisa fazer, porque Deus não vai decidir por você. Deus não vai escolher para você. E que as suas decisões sejam: Senhor, tá aqui, minha vida tá um caos, mas eu não vou trazer à memória, para minha cabeça, perturbações, coisas que vão aprisionar meu coração. Eu vou olhar para frente. Uma vez chegaram para Ayrton Senna e falaram assim, que o Ayrton Senna ele precisava sair em primeiro lugar para poder ganhar aquela corrida. E ele não saiu em primeiro lugar. Ele não tinha pontos o suficiente para ganhar aquela corrida. E o Ayrton Senna saiu lá de trás. E foi uma cena linda, pode procurar na internet, tem essa cena linda. O Ayrton Senna foi passando um por um, até ganhar aquela corrida. Foi lindo ver essa vitória. E aí perguntou para Ayrton Senna, com certeza, essa foi a melhor corrida da sua vida, né? Ele falou: não, a minha melhor corrida é amanhã. Então, se você acha que hoje Deus tem coisas boas para você, saiba que Ele tem coisas ainda melhores para você amanhã. Então, deixa Deus carregar seu fardo e comece a confessar. Seus lábios confessem que Jesus é suficiente para você, é suficiente para o dia de hoje. Em nome de Jesus, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, o Senhor é bom. E a sua bondade tem poder suficiente para aquietar a alma dos meus irmãos nesta manhã. Porque o Senhor acaba de renovar as suas misericórdias. Eu sei que muitos aqui caíram novamente. Ontem não conseguiram estar na tua presença o suficiente. Mas em nome de Jesus, que elas possam pegar essas novas misericórdias, essa nova oportunidade de viver e fazer melhor que ontem. E deixar que o Senhor leve os fardos, o peso que elas não conseguem carregar. Em nome de Jesus, Pai, dê descanso, dê refrigério na alma dos meus irmãos.
Eu vejo aqui pessoas tão aflitas, tão angustiadas, com tanto medo do futuro, que o Senhor Espírito Santo as abrace e as faça descansar, porque o Senhor tem vitória para um dia de cada vez na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado em nome de Jesus de toda doença que você tiver no seu corpo agora. Se você está tomando alguma medicação, Espírito Santo de Deus, potencialize essa medicação para que meu irmão ou minha irmã seja curado em nome de Jesus. E se você está enfermo, está com enfermidades na alma, seja curado agora nessa manhã, que se as correntes te aprisionaram aí nas suas emoções, que sejam quebradas agora e você seja liberto em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.